Felipe, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Carol. Bem, trazendo um pouco da expectativa para esse encontro, Felipe, o próprio presidente da Guiana já disse, numa carta enviada a líderes latino-americanos, que resolver essa questão da fronteira não é assunto para uma discussão bilateral e que a questão já está devidamente resolvida pelo Tribunal Internacional de Justiça. Se já há essa negativa por parte do presidente da Guiana, ao mesmo tempo em que há a insistência da Venezuela sobre o território, para onde deve caminhar essa reunião? Acho que os dois líderes, né, da Guiana e da Venezuela chegam para essa reunião com suas posições bastante firmes, justamente porque esse é o ponto em que a negociação vai começar, né? Então, eles querem, obviamente, obter o máximo possível um do outro. Eu acho que o importante perceber nisso aí é que o interesse da Venezuela é claramente por dinheiro, né? Ela tem interesse na exploração do petróleo que acontece hoje na região do Essequibo, que hoje pertence à Guiana, controlado pela Guiana, com a presença da petroleira americana ExxonMobil. A Venezuela é em crise econômica, teve uma redução da sua produção petroleira e tem bastante interesse no tipo de petróleo, né, que é encontrado no Essequibo, que é um petróleo complementar ao petróleo encontrado no Orinoco venezuelano, que é um petróleo extra pesado. O do Essequibo é mais leve e a mistura interessa para facilitar o refino e a exportação por parte dos venezuelanos. Então, o interesse do Maduro, isso é até interessante, porque em dias recentes o Maduro até comentou que a Guiana e a ExxonMobil teriam que negociar as fronteiras com a Venezuela, o que é uma frase interessante, né? Porque como assim uma empresa petroleira tem que negociar a fronteira com o Nicolás Maduro? Então, ficou muito claro que o interesse por Maduro é o controle sobre esses poços petroleiros que hoje estão sendo explorados mais offshore, ou seja, na região de mar, de água. Acho que uma coisa a se observar nos próximos dias e meses, aí pela frente, é a presença da marinha venezuelana circulando essas águas. Assim como a China faz no Mar do Sul da China, né, meio que ali se encontrando com a marinha dos países ali do Sudeste Asiático, isso pode acontecer, ou seja, o Maduro pode tentar interromper operações petroleiras de empresas que já operam na região. E qual que é o peso do fator eleições na Venezuela no ano que vem para que Maduro defina esse roteiro de conversas sobre a região de Essequibo? É bastante importante, né? O fato de haver uma ideia de eleições, que foi inclusive uma requisição dos americanos para levantar sanções contra a Venezuela e restabelecer os laços comerciais e a exportação de petróleo venezuelano para os Estados Unidos, fez com que o Maduro ficasse ali com esse compromisso, né, com os americanos para manter a economia funcionando a partir do levantamento das sanções. Mas o Maduro, obviamente, não tem o interesse em realmente realizar eleições livres e justas, competitivas. A Maria Corina Machado, que é líder da oposição e ganhou as primárias da oposição, está ainda banida de participar nas eleições. Também o fato de haver críticas à posição do Maduro em relação à Guiana tem sido utilizado, né, pelo judiciário local, controlado pelo Maduro, para perseguir esses opositores, né, com essa ideia de segurança nacional. Uma vez que existe um conflito potencial militarmente aí, né, com a Guiana, é possível, né, adotar uma doutrina de segurança nacional para poder fazer essa perseguição a opositores, né? Então, tudo isso dificulta o campo, né, o espaço político para a realização de eleições e também o espaço político deixado para a oposição, porque esse tema também é um tema que é meio que consenso nacional na Venezuela, né? Então, o Maduro, com isso, os venezuelanos defendem que o Essequibo seja venezuelano, né? Por mais que o resultado do plebiscito, né, tenha sido questionável em termos de população que realmente participou, por outro lado, é meio claro que há um consenso na Venezuela sobre o tema, e o Maduro, com isso, busca também aumentar a sua popularidade. Felipe, você falou dos Estados Unidos. Qual que é o interesse dos Estados Unidos nessa questão? E não só dos Estados Unidos, também outros atores internacionais. Por exemplo, a China. Qual que é o lugar da China nessa crise? É uma excelente pergunta, Carol, porque isso é bastante complexo, né? Eu sempre digo que esse conflito entre Venezuela e Guiana poderia trazer algo próximo ao conflito da Síria, né? Um conflito de níveis de complexidade do Oriente Médio, né, para a América do Sul, né? Pela quantidade de atores internacionais envolvidos e pela complexidade também dos seus interesses.
Como eu mencionei, os Estados Unidos suspendeu as sanções contra a Venezuela e a Chevron voltou a operar no país, né? Por outro lado, quem está operando na Guiana é a ExxonMobil, também americana. Então, os americanos têm interesse nos dois lados. Então, obviamente, o que os Estados Unidos menos quer nesse momento é um conflito que coloque suas duas principais petroleiras em lados opostos de um conflito militar. Por outro lado, também você tem interesses aí do Reino Unido, né, na Guiana, né, que a Guiana faz parte da Commonwealth. Você tem interesses da China nos dois países. A China também tem presença forte na Venezuela. E a CNOOC, uma empresa petroleira chinesa, já opera também no Essequibo guianense, portanto tem interesse também nos dois lados, o que por um lado é positivo, porque como tem interesse nos dois lados, há o interesse desses países em mediar melhor uma negociação. O ponto fundamental de se questionar aí é justamente o que pode ser feito para apaziguar o Maduro, né? Eu acho que como o que ele quer fundamentalmente nesse momento é mais dinheiro do que propriamente território, já que o território guianense ele é vazio em termos de cidades, de população, de infraestruturas críticas, né? Talvez uma parte dos royalties do petróleo explorado no Essequibo para o Maduro fosse um bom ponto de começo de uma negociação. Brasil pode ser essa peça para garantir que os ânimos fiquem mais calmos na região? Com certeza, acho que o Celso Amorim conhece bem, né, o governo venezuelano. Um ponto importante é a gente ver também a desigualdade entre os dois players, para ficar bem claro para a população da dimensão que a gente está falando. A gente está falando de que a população da Guiana é mais ou menos a população de São José dos Campos, enquanto que a população da Venezuela é um pouco menos do que a população do estado de São Paulo. E também os recursos estatais são muito diferentes, né? Então, estamos falando aqui, a capacidade estatal do governo guianense é muito baixa, ele ainda é um governo muito incipiente. Então, até mesmo o nível dos seus negociadores, a capacidade de sua diplomacia, dos seus agentes estatais, dos seus agentes de segurança, né, para fazer realmente uma negociação de igual para igual, né, é muito, né, dificultada por essa dimensão, essa diferença de dimensão mesmo entre os dois estados nacionais, né? Então, a presença de mediadores realmente isentos, neutros e com bastante conhecimento pode ser importante, inclusive, para equilibrar essa equação entre dois lados tão diferentes.